Saí da minha zona de conforto e li Abby Jimenez. E não é que eu gostei do livro? Se você não me conhece, meu nome é Catarina, esse aqui é o Para Ler Melhor, e eu li Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. E aqui nós vamos conhecer a história da Alexis, que é uma médica socorrista, que tem 30 e poucos anos. Ela carrega um legado familiar muito forte, porque ela vem de uma família de médicos e de pessoas que foram responsáveis por várias inovações na área da saúde. E a primeira cena do livro é a seguinte: ela está indo para um velório e no meio do caminho o carro dela dá um problema, ela para no meio da estrada, ela liga para algumas pessoas, mas as pessoas não atendem ela, enfim. E nesse meio tempo, o Daniel está passando na estrada e se oferece para ajudá-la. Ele resolve ali rapidamente o problema do carro dela e eles meio que se dão bem já no primeiro momento, mas fica aquela coisa só localizada ali, né? Ela agradece a ajuda e vida que segue. Só que ela decide parar na cidadezinha para comer alguma coisa. E a cidade é a cidade de Wakhan, que é uma cidade bem pequena, onde todo mundo se conhece. E é meio que aquela cidade que você só tem um bar, uma farmácia, um mercado, esse tipo de coisa. E aí ela para no bar e quando ela chega, ele já está nesse bar. E aí eles meio que começam a conversar, vão se conhecendo, eles passam aquela primeira noite juntos. E ela frisa um ponto muito importante, que é que ela não é essa pessoa que se envolve casualmente com alguém. Porque ela olha para ele e vê que eles são muito diferentes, né? Primeiro, ele é muito mais jovem que ela. E ele é um cara muito simples, que mora numa cidade pequena, né? Ela não, ela é uma mulher da cidade grande, médica, enfim, outro rolê. O círculo social dela é outro, né? Só que, mesmo com essas diferenças, eles se dão muito bem. E aí ela começa a frequentar essa cidade de tempos em tempos, né? Pra se encontrar com ele. Só que ela não conta isso pra ninguém. Ela tem uma melhor amiga que também é médica, a Brianna, e ela não conta nem pra Brianna que tá se encontrando com ele. Por quê? Porque ela percebe que eles são muito diferentes. Então meio que ela quer manter essa parte da vida dela existindo apenas nessa cidade. Então quando ela pega o carro e volta pro hospital, é meio que assim, ela continua a vida dela como médica, classe média alta. E quando ela vai nessa cidade, ela pode, né, viver esse relacionamento com o Daniel. Só que as coisas vão evoluindo entre os dois e o Daniel, ele começa a querer, de fato, formalizar alguma coisa e ela não quer porque ela está em processo de divórcio. Ela passou por um relacionamento abusivo e o ex-marido dela também é médico e ninguém acredita que eles tiveram um relacionamento abusivo, assim. Ninguém acredita que ele foi abusivo com ela, justamente porque, para os outros, ele é um cara incrível, inteligentíssimo e melhor pessoa. Então ela também tem que lidar com isso, né? Com essa falta de credibilidade dos outros. Ela tem algumas amigas aqui que são bem diferentes dela, então ela percebe o quanto ela está desconectada dessas amizades também. Porque são amizades muito fúteis e muito superficiais, né? E aí, a todo momento, ela sente falta do Daniel, ela quer estar com ele, mas ela vive meio que esse conflito, porque ele não se encaixa na vida que ela tem, né? E o Daniel tem um legado importante nessa cidade, então ele é o último da família dele que mora ali, né? Então, ele é muito apegado à cidade, inclusive ele tem uma relação de muito amor e de muita colaboração com os habitantes dessa cidade. Então ele é um cara que ajuda todo mundo e que todo mundo tem muito acesso a ele, a vida dele, e ele tem acesso à vida dos outros. Então, assim, a cidade, os moradores da cidade são como uma grande família mesmo, né? E a Alexis, ela percebe que ela está se apegando a ele, que ela gosta muito dele. O Daniel também vai gostando muito da Alexis. Mas eles têm esse impasse por terem vidas muito diferentes, né, e muito distantes. No meio desse caminho, a Alexis, ela acaba recebendo diretamente o legado da família, porque ela tem um irmão, só que o irmão foi treinado a vida inteira para assumir o hospital, para ficar à frente do hospital, né? Só que o irmão, ele se apaixona por uma cantora, se casa com a cantora e vai embora. E aí todo esse legado do hospital fica no colo da Alexis, né? Que ela não sabe o que fazer, porque ela não se vê assumindo esse papel, inclusive ela é muito tímida, então ela não se vê dando discurso,
em jantares importantes, esse tipo de coisa. Mas ela acaba aceitando a responsabilidade porque ela não quer ir contra os pais, né? E a Alexis, ela tem um relacionamento bem complicado com os pais. Inclusive, eu já deixo aqui o alerta de gatilho, tá? Porque esse livro, ele traz essa temática, né, dos relacionamentos abusivos. Tem até alguns momentos sobre violência doméstica. Então, se isso for um gatilho para você, não leia. Mas, se não for, recomendo bastante a leitura. E a Alexis, ela, apesar de ser muito insegura, porque ela ouviu a vida inteira que o irmão dela, que era incrível, né? Até pela especialidade dos dois. O irmão dela, se eu não me engano, ele é neurologista e ela é médica socorrista. Ele é cirurgião e ela não é uma coisa assim. E aí ela é muito insegura até com relação à parte profissional dela também. Então, ela sabe que ela é uma boa médica, mas não tão quanto o irmão dela, porque ele é cirurgião e ela não é. E aí, apesar de todas essas inseguranças dela, quando ela vai na cidade, né, ela até às vezes se impressiona, né, com a leveza que é estar nessa cidade. Porque ela não tem a obrigação de agradar os outros, porque ela pode ser ela mesma, sabe? Ela não precisa sustentar um personagem, né? E aí, no meio dessa história, tem uma personagem secundária aqui, que ela sofre violência doméstica e as pessoas não sabem como ajudá-la. A verdade é essa, né? As pessoas querem que ela saia de casa, só que mesmo que ela saia de casa, ela acaba voltando algumas vezes e ela é agredida de novo, esse tipo de coisa. E a Alexis, ela faz o papel de educar não só a vítima, mas também as pessoas ao redor da vítima. Para quê? Para que quando a vítima se sentir fortalecida, ela consiga sair daquele ambiente. Então a Alexis faz o papel de dizer para a vítima, olha, documenta tudo o que você está passando num diário, escreve em algum lugar, grava, tira foto, tenha provas reais do que está acontecendo com você. Porque quando você se sentir forte o suficiente, você vai poder sair dessa situação. E ela instrui para as pessoas ao redor, né, que ela precisa ter dinheiro, ela precisa ter o celular para ter contato com alguém, ela precisa ter para onde ir, né? Então, esse livro, ele me ganhou muito por isso. Não foi nem tanto pelo romance, mas foi muito por isso, pela responsabilidade da autora em tratar de um tema tão difícil, tão sensível, sem cair em armadilhas, sabe? Então, assim, eu achei que a autora foi muito responsável por trazer esse assunto. E, ao mesmo tempo, ela não deixou que o livro girasse em torno disso, sabe? Então, o romance ainda é o ponto principal da história. E aí, secundariamente, tem esses temas mais sensíveis, né? E aí, o final da história, você já deve estar imaginando que Alexis e o Daniel ficam juntos. Claro, existe aqui toda uma mirabolância para isso acontecer, mas eu passei pano para a autora porque eu realmente torci pelos dois, sabe? Eu realmente queria que eles ficassem juntos, assim. Agora, tenho algumas ressalvas com relação aos próprios personagens. Porque, por exemplo, a Alexis, ela teve uma evolução. Assim, ela começa o livro com todas as inseguranças do mundo e ela vai evoluindo a ponto de reconhecer todas as violências que ela sofreu e que ela sofre. E ela começa a olhar um pouco mais para o que ela quer, sabe? Ela já não está mais tão preocupada em agradar os outros, né? E isso eu gostei de ter visto, assim, eu vi que houve um progresso dela. Mas o Daniel, não. Parece que o Daniel, ele já começou o livro pronto, sabe? Ele já estava pronto desde o início e ele estava ali servindo apenas de apoio para Alexis evoluir, sabe? E aí isso me incomodou um pouco, porque, não sei, parece que o Daniel é o cara perfeito, maravilhoso, lindo e etc. E que a Alexis é que precisava melhorar. Apenas ela, sabe? Um outro ponto que me incomodou no livro foi com relação ao tom narrativo, porque os capítulos são alternados entre Alexis e o Daniel, só que tinha alguns momentos que eu estava lendo algum capítulo e eu não sabia quem era quem é que estava falando, então eu tinha que voltar para poder me certificar quem é que estava falando, porque a autora usou o mesmo tom narrativo, e isso acaba confundindo o leitor. Uma outra questão que eu senti falta é de ter mais cenas entre a Alexis e o irmão dela, já que eles se davam tão bem. Então eu fiquei torcendo para que o irmão dela vai voltar em algum momento e eles vão se encontrar.
e a gente vai ter aqui alguma situação entre eles e não teve. Então achei que foi pouco, né? Tem outra coisa aqui que é bem engraçadinha no livro, que é sobre os animais, né? O Daniel, ele mora, né, numa região rural, numa cidadezinha rural, e cada animalzinho ali tem um nome engraçadinho. E eu dei risada, né, dos nomes dos animais, assim, eu achei bem legal. Eu acho que dá um toque, né, divertido na história. Temos a cabrita de pijama, que aparece na capa do livro, ela também, né, está na história, então é bem interessante. Outro ponto que eu gostei muito foi sobre a cidade, porque a cidade ela tem um quê de magia mesmo. Então tem a questão das libélulas, né, que aparecem uma cena ou outra. Na hospedaria do Daniel tem um vitral na frente da escada que ele muda de forma, então cada pessoa que passa pela escada e descreve o vitral descreve de uma maneira diferente. Isso eu gostei, eu acho que dá um toque de fantasia na história, assim. E eu achei bem legal. Então, apesar de tudo isso, eu gostei muito da leitura, me surpreendeu, pretendo ler outros livros da Abby Jimenez. Eu já sei que existem outros livros que se passam no mesmo universo, então vou poder ver um pouco mais dos personagens secundários desse livro. E se você já leu a Abby Jimenez, me conta aqui nos comentários. Se você tem algum livro dela para me indicar também, coloca por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos.